Olá a todos e bem-vindos à Live TV da Rádio Flórida. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada no estado da Flórida e nós estamos começando mais um segmento da Immigrant News. E hoje nós vamos conversar sobre um dos processos mais comuns, que é o de remoção de condição de green card. Ai, doutora, o que você acabou de falar? Não entendi nem a ordem das palavras que você falou, então vamos lá explicar. Especialmente em caso de casamento. Quando você casa com um cidadão americano ou com um residente, dependendo se o residente for cubano, você recebe o seu primeiro green card, tá? De 2 anos, se você estiver casado com a pessoa menos de 2 anos. Então, vamos falar isso de uma maneira mais simples. Se você está casado há menos de 2 anos, você recebe um green card de 2 anos. Se você já está casado há mais de 2 anos, você recebe o green card de 10 anos, que é o green card permanente. Quando você recebe um green card de 2 anos, que é limitado de 2 anos, você tem que eventualmente fazer um processo que se chama remoção de condições. Mas assim, como assim, doutora? Então, quando você se casa, pelo fato do casamento ainda ser curto, né, ainda não foi bem vivido, de acordo com o padrão da imigração, eles deixam essa brechinha de 2 anos para que depois de 2 anos você continue tendo o peso de comprovar que o seu casamento foi um casamento real. Por que você fala foi? Eu falo foi porque, como nós sabemos hoje em dia, infelizmente, o casamento não dura mais tanto em certas situações como o casamento dos nossos avós, bisavós, que duravam 50, 60 anos, morriam juntos. Infelizmente, hoje em dia, a humanidade está bem assim, descartável em várias vezes. Então, por conta disso, por conta dos tempos que a gente está vivendo, há também a preocupação de, se o meu casamento não der certo antes dessa remoção de condições, eu perco o meu green card? A resposta é não. Você não perde o seu green card. Por quê? Quando você chega nessa fase, quando você chega nesse ponto, a questão continua sendo, se o casamento que você ganhou o seu green card, o casamento que você ganhou o seu benefício migratório, se ele foi real, se foi um casamento que foi entrado de boa fé, se foi um casamento que foi de verdade. E por que existe isso? Porque, infelizmente, também na imigração há um índice muito alto de fraude de casamentos. Então, por conta dessa fraude no casamento, eles têm esse segundo processo para você poder comprovar esse ponto. Então, se você ainda está casado, você tem filhos e tudo mais, já é bem mais fácil, porque nessa hora do processo, tem um lugar para a pessoa que você ainda é casado, seu esposo, que passou o green card para você, assinar também. E aí você tem que comprovar, geralmente com imposto de renda, todas as informações que foram usadas no primeiro caso são os tipos de informações e documentações que você também vai usar na hora de comprovar a continuidade do seu casamento na remoção de condições do seu primeiro green card, para que você tenha o green card permanente de 10 anos. Então, mais uma vez, você não precisa mandar tudo desde o início. Você vai mandar tudo desde quando o seu green card foi aprovado. Extratos bancários que você tenha de conta conjunta, contas de cartão de crédito que você tenha conjunto, seguro de carro que esteja no nome dos dois, seguro de vida, seguro de saúde, se vocês têm filhos juntos, certidão de nascimento dos seus filhos, se vocês têm casas que vocês compraram juntos, a cópia do contrato da compra da casa, a cópia de contrato de compra de carro, até mesmo, várias vezes, se você não tem, por exemplo, vocês compraram carros, mas vocês compraram carros nos seus nomes individuais. Até mesmo a conta da compra do carro, tendo o mesmo endereço de vocês dois, também pode ser usada como prova para comprovar que o seu casamento, que te deu o benefício do green card, continua sendo verdadeiro, continua, né? Então, para esse tipo de caso, para quando você ainda é casado, são esses tipos de provas que você usaria para comprovar isso. Tá, doutora, mas e se eu hoje não sou mais casada? Tem como fazer esse processo? Sim,
tem como fazer esse processo. O padrão continua sendo o mesmo, que é, você tem que comprovar que o casamento que te deu aquele benefício foi verdadeiro. Então, desde que você recebeu o seu green card até o momento da separação, você tem que comprovar com todas as informações, extratos bancários, conta de cartão de crédito, mesmo se fossem contas diferentes, que vocês não têm o nome na mesma conta, mas que tem o mesmo endereço. Até mesmo, gente, o toll aqui da Flórida, que quando você recebe pelo correio a continha para você pagar, quando você ou passa ou você não tem o negócio do SunPass, ou você passou sem pagar e eles te cobram pela sua placa, até mesmo isso, tendo o mesmo endereço, também pode ser usado como prova, como comprovante que vocês sim tiveram um casamento legítimo e que simplesmente não deu certo, tá? Muitas vezes as pessoas ficam apavoradas achando que, ai meu Deus, eu me separei, ou às vezes até mesmo em situações que o casamento se tornou abusivo. Quando o casamento se tornar abusivo, você não precisa continuar nesse casamento abusivo até você pegar o green card permanente, porque, número 1, ninguém merece permanecer numa situação abusiva, e número 2, porque, mais uma vez, você pode comprovar de outras formas que o seu casamento foi legítimo e até mesmo comprovar que o final do seu casamento foi por conta do abuso que você sofreu durante o seu casamento. Então, isso é super importante, super, hiper importante saber. As pessoas, às vezes, também tem as perguntas sobre se você precisa informar a imigração que você se separou. Uma vez que você pega o seu green card de 10 anos, você não precisa informar a imigração que você se separou, porque esse já é o seu green card permanente, tá? Somente esse detalhe da sua separação, do seu divórcio, somente entraria em jogo quando você fosse fazer a sua cidadania, e mesmo assim, não há nenhum problema com você estar divorciado e aplicar para a sua cidadania. Outra pergunta também, que as pessoas têm várias vezes, essa pessoa pode se casar de novo antes de conseguir o green card de 10 anos. Tem pessoas que se casam, sim, antes de ter o novo green card, e não tem problema, porque o ponto todo continua sendo o mesmo. Você ainda vai ter que fazer o processo para retirar as condições do seu green card, e você continua tendo que comprovar que aquele casamento inicial, o que te deu o benefício do green card, foi verdadeiro, tá? Continua sendo essa a meta. Entenda, quando você chega no ponto de retirar as condições do seu green card para ter o seu green card permanente de 10 anos, a ideia toda é, se o seu primeiro casamento que te deu o benefício foi de verdade, você entrou nesse casamento de boa fé. Essa que é a pergunta. Outra pergunta também, é possível transmitir um green card para outra pessoa por casamento, mesmo tendo o green card condicional? Você vai trazer muitas perguntas, né? Porque isso vai sim colocar em jogo o fato de você ainda estar esperando para tirar a condição do seu green card, vai trazer perguntas e dúvidas sobre o seu primeiro casamento. Então, não é que seja impossível, mas você vai estar trazendo muitos mais perguntas e dúvidas sobre a veracidade do seu casamento inicial. Então, isso é uma coisa a ser pensada e ser bem conversada com o profissional que estiver te ajudando no seu processo. Outra pergunta, fazer o pedido de remoção de condições separada pode interferir no meu futuro pedido de cidadania americana? Não. A resposta é não. Se você se separou antes de você ter o seu green card permanente e depois você aplica para a sua cidadania, isso não afeta a sua cidadania, não faz você ter menos probabilidade de conseguir a sua cidadania, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Eles vão te perguntar sobre o seu primeiro casamento, sobre o casamento que te deu o benefício? Sim, com certeza, por direito, porque, mais uma vez, voltando ao ponto que a fraude em casamento é muito alta, então eles sempre estão checando isso, mas fora isso, não. Você ter se separado antes de você conseguir o seu green card permanente não afeta ao seu pedido de cidadania no futuro, tá? E mantendo em mente, uma coisa que eu sempre falo, vou repetir, procurem um profissional.
Sempre, 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 sempre entre em contato com um profissional, porque muitas vezes as pessoas têm perguntas sobre isso, ou então, uma coisa que eu percebi é que a grande maioria das vezes que isso tudo sai errado é quando a pessoa acha que sabe tudo. Quando a pessoa acha que sabe tudo, geralmente é aí que tem os erros. Por quê? O caso talvez que a sua amiga teve que você ajudou ela, ou então você é amiga que quer ajudar uma outra amiga porque você fez o seu próprio caso, entenda que as leis mudam, coisas mudam e você muitas das vezes não vai saber todas as mudanças na lei que nós sabemos, não porque a gente lê o site da imigração. Sim, lemos, mas às vezes muitas das coisas que a gente descobre é na prática. É porque a gente recebeu pedido de mais evidência da imigração, então a gente sabe muito mais do que eles estão procurando para cada categoria de evidência que é requerida para aquele tipo de processo. Então, é importante entrar em contato com o advogado. O nosso escritório do Salvador Law sempre está disponível. Nós fazemos vários casos para remoção de condições de green card. Então, entre em contato. O nosso número é 954-773-8175 e nós estamos no Instagram, no salvador.law. E para quem perdeu esse episódio, ele vai ficar disposto no YouTube e também no Facebook aqui da Rádio Flórida e também no nosso canal do Imigrante USA. Então, para qualquer pergunta, chega lá, compartilha, entra pro nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque nós estamos aqui para responder todas as suas perguntas e dar para a comunidade o maior número de informações possíveis, porque no final do dia, todas as coisas que nós falamos aqui no show, todas as informações que nós damos, nós sabemos que são coisas que podem sim afetar a sua vida, não só hoje, mas também no futuro. Então continuem ligados aqui na Rádio Flórida, a sua número 1, para mais informações sobre imigração.